Uma operação da Polícia Civil do Amazonas, feita no município de Borba, entre os dias 7 e 13 deste mês, apreendeu drogas, armas e 20 motocicletas. Elas teriam sido roubadas aqui em Manaus e circulavam normalmente na cidade. Klinger de Arruda Falcão, foragido do Compage, foi recapturado em Borba. Os produtos e o preso chegaram na tarde de hoje aqui à capital. E olha só, uma mãe foi flagrada ensinando o próprio filho a furtar. Ela foi presa hoje, mas liberada logo em seguida. Nesta loja de cosméticos, a mãe foi flagrada quando ensinava o filho a furtar. Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que Denise Dias de Lima, de 28 anos, entra com o filho de apenas 7 e faz o menino pegar alguns produtos. Ela cortou os cabelos para não ser reconhecida e disse à polícia que as mercadorias seriam vendidas para pagar o aluguel da casa onde mora. Ficar com vergonha eu fico, me estou arrependida, mas aí eu não vou fazer mais. Denise foi ouvida aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Mas em seguida foi liberada, isso porque não houve flagrante. Ela deve responder em liberdade pelos crimes de furto e corrupção de menores. A mãe, que assumiu ser viciada em drogas, pode perder a guarda dos filhos. 3 moram com ela e outros 2 com a avó, em um município do interior. As crianças ficaram com o conselho tutelar, que vão fazer contato com familiares, com avós, para decidir o destino das crianças. Absurdo, né? E os radares de controle de velocidade, conhecidos como corujinhas, não precisam, pela lei, ser mais sinalizados. Alguns aqui em Manaus ficam até meio escondidos. Para quem gosta de dirigir por aí apressado, é bom ter cuidado para não ser surpreendido, pois nenhum deles tem placas informando sobre a fiscalização eletrônica. Os avisos estão mantidos apenas em locais que já eram sinalizados, como na Avenida Maxi Teixeira e Avenida das Torres. A medida divide opiniões. Eu acho errado, porque a gente tem que ter um respaldo, tem que ter uma contrapartida, né? Saber qual é a velocidade que é permitida e quanto que a gente está passando. Eu acho benéfico. Só assim os motoristas criam responsabilidade. Eu acho que isso é uma armação da prefeitura, né, para recolher, ter mais arrecadação. A mudança segue a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que em dezembro do ano passado derrubou a obrigatoriedade de avisos próximos a radares e a controladores de velocidade. A fiscalização eletrônica captura imagens dos carros que trafegam acima do limite permitido. Apenas as placas que indicam a velocidade máxima continuam sendo obrigatórias. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. Aqui no Amazonas, os números são alarmantes. Só no ano passado foram registrados mais de 3.600 casos de agressão. Situação que preocupa. Na Delegacia do Idoso foram registrados em 2011 3.633 casos de violência. Quem lidera a lista, segundo o delegado, é a humilhação, crime não previsto no Código Penal. Mas uma lei específica do Estatuto do Idoso criminaliza a ação quando praticada contra a pessoa idosa. Humilhação e desdenhar como crime, né? Então essa é a maior lista que de janeiro a junho, a maio, nós temos 206 ocorrências só nessa situação. E os números preocupam. Só este ano aqui em Manaus, mais de 200 casos de violência psicológica contra o idoso foram registrados. Imagine passar a vida inteira trabalhando, construindo sonhos, para na hora de descansar a melhor idade, ainda ser violentado dentro da sua própria casa. Foi assim com seu Ronilson. Aos 67 anos, o aposentado foi agredido pelo próprio genro. Não suportou a pressão psicológica e veio para um abrigo. O sentimento hoje é de libertação, segundo ele. Quando eu cantava os hinos, quer dizer, quem louvou a meu Pai Celestial, e ele, quer dizer, que se irritou, provavelmente tomado de uma raiva, quer dizer, que é demoníaca, aumentou o som, eu continuei sem nenhuma alteração. Ele voltou e me esbofeteou, tanto é que o nariz correu sangue, o olho ficou totalmente arroxeado. A assistente social da Fundação Dr. Thomas lembra os casos que assiste quase que diariamente. A disputa pelo dinheiro da aposentadoria é o principal problema enfrentado pelos idosos com as famílias. Quando a gente percebe que a família realmente não dá esse suporte ou realmente maltrata ele, nós fazemos acolhimento dele aqui na instituição. Nestes casos, o melhor a ser feito é denunciar.
Seja amigo, parente ou vizinho, o cidadão precisa cumprir o seu papel. A maioria das vezes é vizinho que vê a situação e comunica, né? Aí nós vamos, a delegacia manda o investigador, tem um serviço próprio para isso, vão até o local para verificar e geralmente constata que essa incidência aí. O idoso, ele precisa de cuidados e que essa família ela também precisa ser trabalhada para cuidar da pessoa idosa. Agora, o jeito é tentar superar a dor da violência e viver a melhor idade. Foi na poesia que seu Ronilson encontrou forças. E que Deus nos abençoe a vós e também a mim, para que tenhamos em Deus a vida eterna sem fim. O Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Obrigada pela sua companhia. E olha, jornalismo é na TV em Tempo. Até a próxima.